E vamos voltar agora, Pé, a gente tem que voltar ao papo principal, que é o seguinte: a artilharia da Copa do Mundo. O Messi chegou a 18 gols, o Klose tinha 16, o Mbappé chegou no Klose com 16, Cristiano Ronaldo fez 2, Haaland já tem 4, o Vinícius Júnior já tem 4, quer dizer, essa briga tá boa. E faz tempo que a gente não tem uma briga tão acirrada, com atacantes fazendo tantos gols. E eu quero perguntar para vocês alguns motivos, né? Primeiro, a gente acho que foi meio unânime que um dos principais favoritos a ser artilheiro da Copa é o Mbappé, mas vai depender muito de quem chegue ali mais à frente na Copa do Mundo. A pergunta é a seguinte: a Copa do Mundo nesse ano entrou com um formato diferente, são 48 seleções. E aí, eu vou fazer uma avaliação minha e deixo vocês à vontade. Quando eu olho 48 seleções, você teve que abrir mão um pouco da qualidade técnica desses times. Ou seja, você trouxe para a competição seleções menos qualificadas. E isso acabou facilitando também que os jogos saiam mais gols, né? E por esse lado também, os atacantes acabaram sendo privilegiados de ter condições. É por aí, Sérgio? Você acha que tem um certo equívoco nisso? Quando a gente viu a Copa do Mundo e viu as seleções que iam participar, isso daí era latente. Quando começa a Copa do Mundo e você vê a maneira das seleções jogarem, de uma forma compacta, de intensidade, tentando neutralizar, nós vimos alguns jogos que foram 0-0, alguns jogos de empate de seleções menores, que dificultou algumas ações. Então, na minha opinião, isso passa a ser mais mérito do que demérito, Olha né? só. Eu acho que, as seleções que estão num bom nível, elas construíram para que isso acontecesse. Evidente que as outras seleções depois, por exemplo, nós vimos. Ontem eu assisti Estados Unidos e Turquia. Os Estados Unidos, uma grande sensação, um jogo intenso, sei que a Turquia dentro do jogo equilibrou e acabou saindo vitoriosa, Vitoriosa. né? Aliás, que jogaço, hein? Sim, foi um belo jogo. Então eu entendo que a partir do momento que a Copa começou e você vê os jogos, acho que tem mais mérito da galera que tá fazendo gol, do Messi, do Mbappé, do Haaland, do Harry Kane, né, do próprio Que é Cristiano. bom também. Sim, o primeiro jogo o Cristiano não foi tão bem, foi até muito criticado, né? E você vê que ele se recuperou dentro da competição. Então eu vejo o mérito dessa galera, não vejo tanto demérito sim, em função do modelo, né, da Copa do Mundo ter sido alterado. Mas se você pega Copas do Mundo com 24, depois 32, a gente vai ver muito isso acontecendo nas próximas fases. Quanto mais vai avançando, em tese você vai ter mais dificuldade para fazer os gols, né? Vai Sim. sair menos gols e isso faz sentido. Leandro, o que você acha a esse respeito? Você acha que a gente tem aí em aberto a possibilidade de a gente, assim, o pessoal que jogou lá atrás, por exemplo, vou usar um exemplo, Copa de 58 eram 6 jogos na Copa. Então o Pelé fazia uma Copa com 6 jogos, os caras estão fazendo com 8. Então 6 jogos eram menos times também. Então, em tese, mais qualidade ali nos adversários, porque você tem menos time, né? Até quanto isso impacta realmente no número de gols que tem saído nessa Copa? E veja bem, eu não tô falando mal, eu adoro ver jogo com gol. Eu acho que é isso que todo mundo quer. Mas às vezes, quando você diminui a qualidade no geral, você tende a ter mais gols também, né? A disparidade entre as equipes, né? Por exemplo, a Alemanha pegou o Curaçao e atropelou. Exato. Eu vejo que é um pouco de tudo, e até pegando comparativo com outras competições. A Liga dos Campeões, por exemplo, por muito tempo foi o Raul com 71 gols. Aí chega o Cristiano Ronaldo e Messi e ultrapassam a linha dos 100 gols. Exato. Muito por quê? Porque quando o Raul jogava no Real Madrid, a Liga dos Campeões era um outro formato, nem tinha fase de grupos. Sim. Já ia direto pro mata-mata. É outra coisa, você já começar do mata-mata do que ter 6 jogos de fase de grupos. A Libertadores, idem, né? O Spencer ainda é o maior artilheiro de todos os tempos, mas em algum momento vai ultrapassar, porque cada vez mais a Conmebol vai aumentando os jogos. Então eu vejo que é natural. Com o tempo, por conta das questões financeiras, porque provavelmente a Copa só tinha 6 jogos nessa época, porque os fatores financeiros eram outros. Sim. O que faz a Copa hoje ter 8 jogos, daqui a pouco 9, 10, é o dinheiro. Claro. É a questão financeira. Então, automaticamente todos os campeonatos acabam tendo esse engrandecimento por conta também dos fatores externos. Então eu vejo que é sim uma questão do nível, por exemplo, o Iraque. O Iraque acaba influenciando o Haaland, o Mbappé a terem gols e brigarem por artilharia. Com 32 seleções, talvez o Iraque não estivesse. Então, é um pouco de tudo. Mas tem um outro lado que eu concordo bastante com o Sérgio, porque, ao meu ver, do mérito e do demérito, o mérito tem que prevalecer. Porque essa Copa do Mundo, ainda não estamos no fim da fase de grupos e já batemos o recorde de gols, que era de 176. E assim, do jeito que estava, chegar a 300. Porque é impressionante. É muito gol marcado. E assim, é bizarro você imaginar que em uma Copa do Mundo, na metade da terceira rodada, já bateu o recorde de gols de todas as outras competições. E não é muito por conta dos jogos, é porque o nível é bom. Inclusive, eu sempre fui um pouco refutante da tese de que o legado de Cristiano Ronaldo e Messi não estava sendo exercido.
de que depois de Cristiano Ronaldo e Messi, o futebol ficaria vazio de craques, vazio de grandes jogadores. Eu sempre fui refutante porque eu acompanho bastante futebol europeu e todo fim de semana eu via o Olise, o Harry Kane, o Mbappé, o Dembélé, o próprio Vini, o Rodrigo, o Estevão. Assim, é muito jogador bom. O tal do Dué é bom de bola. Não, e o detalhe é, por exemplo, o Sérgio citou e você também citou a questão da Turquia. O 8 da Turquia joga no Real Madrid. Isso acontecia em 2002? Joga muito. Isso acontecia em 2002? Quando o Brasil enfrentou a Turquia, não tinha essas referências.